Falou-se muito aqui em outros veículos, até também na própria revista Oeste, a prática de dumping. Caracteriza dumping, né? Explica o que é esse sistema, esse modelo. Dumping é quando o produto importado, né, chega por um preço no Brasil abaixo do custo de produção dele, né, ou abaixo do preço que ele é comercializado no país de origem, né? Então essa é uma situação que foi investigada pelo governo brasileiro, pela Camex, e foi entendido que estava havendo essa prática de dumping, ou seja, o preço vendido aqui no Brasil é mais baixo, né, inferior ao custo de produção no país de origem. Então, quando acontece isso, é porque alguém está fomentando essas exportações, né, para ocupar mercado, né, e para prejudicar o mercado, enfim, de destino, né. Está havendo uma promoção, vamos dizer, artificial das exportações para cá, né, e isso tem prejudicado o nosso mercado. Caracterizado esse dumping, essa situação, o governo pode aplicar medidas, né, ou seja, tarifas para proteger o mercado doméstico. A avaliação do governo é de que há essa prática, né, ela foi verificada, mas não se aplicou as tarifas de proteção, né? Então, assim, a gente tem o reconhecimento, vamos dizer, da prática e do que está acontecendo, mas a gente não tem uma medida econômica protetiva para o produtor brasileiro. Veja só, mesmo sabendo, mesmo comprovado, o governo se recusou aí a aplicar essas medidas anti-dumping. E quais as consequências dessa decisão aí para o setor? As consequências é que a gente não tem uma medida prática, né? Quer dizer, há um reconhecimento de que as importações estão prejudicando o mercado doméstico, mas a gente não tem uma medida, né, para reverter isso, né? A gente está ainda aguardando por uma medida. Então, a situação é péssima, né? Porque, enfim, continua se aumentando a importação. Neste ano, Joyce, pegando os dados de janeiro a junho, a importação de leite em pó aumentou já 13%. E ela está entrando, inclusive, por um preço menor do que entrou em 2025. Né? Então, está prejudicando ainda mais o mercado. Então, assim, se concluiu que as importações são danosas para o mercado, por que não tomar essa medida? Né? E aí que entra essa questão que eu falei até que tem um matiz eleitoral. O governo suspendeu a adoção dessa medida, dizendo que há um interesse social em avaliar um pouco melhor essa situação. Né? Não quis aplicar essas medidas e, por conta disso, né, o Brasil continua importando, né? Isso segura os preços dos lácteos e impede uma recuperação mais forte dos preços aos produtores, né? Então, talvez a preocupação do governo seja mais essa, né? Proteger o consumidor, manter a situação como está e não estar olhando para o todo, né? Para toda essa cadeia enorme de produção, né? Com milhares de produtores, trabalhadores, enfim, que está sofrendo com essa condição e não está olhando para o longo prazo. O Cláudio, ele foi sutil, ele falou, o governo talvez esteja interessado em proteger o consumidor. Na verdade, ele está usando o consumidor para favorecer a indústria, que sempre tem os interesses por trás, mas nunca é a população. E a gente está acompanhando esse cenário, o Cláudio, já vem, o ano passado se discutiu muito, se falou muito sobre a questão do leite, o problema continua, talvez não está tão assim sendo discutido, mas continua. Já é de algum tempo, acho que 2024 para cá, mais ou menos, que foi se agravando, né? E a gente sabe que para o produtor, seja produtor de leite ou produtor de qualquer outra cultura, um ano vem os reflexos no ano seguinte, e leva muito tempo para recuperar um ano de prejuízo, né? Exatamente. E o que acontece? O produtor, às vezes, acaba lançando de financiamentos, né? Contrata um crédito para tentar se manter na atividade no curto prazo, né? No curto prazo, ele tem um preço que permite ele ficar na atividade, mas esse preço não permite ele remunerar todos os fatores de produção, todos os custos, toda a infraestrutura. Então, a estrutura, as instalações, os produtores começam a ser depredadas, a depreciar, e não repõe esse capital, né? E, enfim, a gente perde capacidade produtiva no longo prazo. Então, o que a gente precisa é ter preços remuneradores, né, para os produtores se manterem na atividade, né, de forma permanente. O Cláudio, o Brasil tem capacidade de produzir todo o leite que consome aqui sem depender das importações? Com certeza. Nós temos capacidade produtiva para abastecer o mercado interno, para duplicar
a nossa produção, né, num espaço de tempo muito curto. Nós temos capacidade, temos área disponível, temos genética, temos conhecimento, tecnologia, né? Então a gente tem todas as condições. A gente tem dois caminhos, né, para trilhar. Um é de apoiar os produtores, levar tecnologia, capacitação, treinamento para os produtores, para que eles aumentem sua eficiência, mas a gente precisa cuidar também dos fatores fora da porteira, né, do ambiente econômico, e aí o governo precisa nos ajudar.